André, esse fenômeno ele se dá pela inteligência e no caso seria fluídico elétrico e em sendo fluido elétrico teria aí o negativo e o positivo como força, e estes fluidos elétricos, se assim for, negativo, positivo, seria também utilizando o fluido vital? Veja só, nós temos várias questões nessa sua abordagem. A vitalidade biológica depende do fluido vital. Nosso organismo precisa do fluido vital para estar funcionando. Nós recebemos uma carga de fluido vital no processo reencarnatório e nós assimilamos biologicamente o fluido vital que estão nos corpos que nós usamos como alimento. A água e outros seres nos fornecem fluido vital. Mas quando nós estamos fora do corpo, nosso espírito não precisa do fluido vital. O corpo morre fisicamente, o fluido vital não é mais utilizado, então lá do lado de lá o espírito não tem fluido vital. Porque o corpo perispiritual não necessita dele para se estruturar. Agora, a capacidade de enxergar, a capacidade de sentir que o espírito tem no corpo físico depende do funcionamento dos órgãos e depende também da sua ligação com a mente. Porque, na verdade, André Luiz nos explica isso no livro Nos Domínios da Mediunidade. Lá na frente, na sequência dos livros. Nos Domínios da Mediunidade, ele vai analisar a mediunidade da dona Celina, entre outras que estão também trabalhando. E ele fala que, no fundo, tanto os fenômenos de visualização físicas, de percepções físicas, quanto os fenômenos de percepção mediúnica, são eventos elétricos que acabam se dando na área do psiquismo, da mente do espírito. Quando é o espírito que está enxergando o que está vendo, repercutindo na sua mente. Quando é o corpo que está enxergando os fatores, as cenas, quando está sentindo, quando está ouvindo, aquilo é convertido em impulso elétrico que repercute no cérebro, mas é transmitido para a mente do espírito que está sentindo todas estas coisas, mesmo no campo biológico. Então, cada médium terá uma capacitação específica para interpretar o que está sentindo, o que está vendo, o que está ouvindo. Existem alguns médiuns videntes que eles precisam abrir o olho para enxergar. Então André Luiz pergunta, mas e nos casos dos videntes que só veem de olho aberto? Não é o olho dele, do corpo que está vendo? E o espírito fala, não, não é. Mas eles viciaram a mente imaginando que eles só enxergam quando o olho dele está aberto. Então, não é que ele só enxerga quando o olho físico está aberto, mas é que, para que eles entendam que isto é uma potencialidade, captando a realidade, eles se acostumaram a estar de olho aberto. Outros já não precisam disso, outros conseguem captar de olho fechado, porque eles não estão vendo com o mecanismo físico, estão vendo com a estrutura que o perispírito possui para identificar essas coisas. Então, naturalmente que estes impulsos no corpo físico, eles dependem dos fatores de transmissão elétricos, que chegam até os mais profundos escaninhos do cérebro, para depois serem canalizados para o perispírito. Aí poderia dizer que tem o positivo e negativo, essas coisas todas das transmissões elétricas do nosso organismo. O nosso organismo é, na verdade, uma bomba que funciona com base em sal e água, ou em sais e água, que dilui isto e faz tudo funcionar. É uma bateria, tanto que você pode viver um bom tempo sem comida, mas não consegue viver 3, 4, 5 dias sem água. Porque seu organismo começa a parar de funcionar. Porque o líquido não tem mais aquela capacidade de transportar os impulsos elétricos, de fazer conexões com todas as áreas do seu organismo. Então, nesse sentido, você poderia dizer que sim, em termos positivo e negativo. Agora, do ponto de vista da percepção do ambiente, é importante que nós percebamos uma coisa. É necessário ter sintonia. A sintonia é a ligação do espírito com aquilo que está sendo colocado ao redor dele. 3 médiuns que sejam videntes, que estejam na mesma reunião mediúnica, que estejam presenciando o mesmo fato, captarão este fato de formas diferentes.
E alguns, inclusive, poderão nem notá-lo, por estarem com a mente em outro lugar. Como é o caso do Castro, que é um dos 3 médiuns, que ali, ao invés de ele estar preocupado com o que o mentor está falando, ele está querendo encontrar-se com a mãezinha dele desencarnada que está sendo atendida na instituição. Então, ao sair do corpo, ao invés de ele estar prestando atenção no que os espíritos estão explicando, ele está encarnado, mas está na reunião mediúnica, ele vai atrás da mãe dele. E nem imagina o que foi falado. Como se ele fechasse o campo de percepção, as forças que estariam ali disponíveis para ele ter contato, ele não tem. Entende? Ok?